o Senhor voltar, ela vai estar fazendo a mesma coisa, declarando: Jesus ama, Jesus ama, Jesus ama. Essa continua sendo a mensagem. E não importa o tamanho que ela tenha, ela vai dizer: Jesus ama, Jesus ama. Irmãos, eu sou oriundo de um tipo de igreja um pouco diferente da nossa. Eu sou de uma igreja mais reformada, mais europeia. Vocês veem que eu tenho um traço europeu assim, né? Uma coisa mais nórdica, né? E às vezes o pessoal me chama de viking gospel. Eu digo: meu Deus, por que isso? Eu acho muito errado, mas enfim. Eu sou de uma igreja de origem da Inglaterra. A igreja eu não. E toda a minha formação foi lá. E sabe, uma vez a minha esposa, ela ouviu um cara pregando na internet. Esse cara é o pastor Luiz. A gente vê assim que ele claramente nasceu no Congo, lá na África. E o pastor Luiz estava pregando e ela começou a ouvir. E eu, um cara reformado, calvinista de 3 pontos e tudo mais que vocês imaginarem, todo o sermão estava todo pronto, né? Eu já nascia acordava com o sermão pronto. Uma frase, o texto bíblico, uma frase de efeito, 3 pontos que me levavam a refletir, e no final uma palavra que fechasse aquilo, e no final uma música que tem a ver. Como era bom. A minha esposa começou a ouvir. E eu me lembro que eu passava a dizer: é outra mensagem, não é a mesma. Eu digo: a mesma? 2 horas e lá vai cocada de mensagem? Ave Maria gospel, mulher, como é que... Perdão? O meu pastor disse que eu estou em casa. Mas nem tanto. Aí eu tive uma estratégia. Eu disse: meu Deus. E eu passava e estava ele chorando. Eu digo: meu Deus, como só chora. E ela chorando também. Eu digo: ela está chorando por quê? Será que é porque ele está chorando? Aí eu tive uma ideia brilhante. Disse: eu vou assistir uma pregação desse irmão aí. Aí eu vou anotar todas as heresias que ele fala, que deve ser muito, porque é muito tempo falando. E aí eu vou sentar com minha esposa, abrir a palavra, que a palavra liberta. E aí, pelo poder da palavra, ela não vai cair nesse tipo de, né? Meu Deus, vejamos, olha como nós somos. Como é que ela escuta uma coisa dessa? Eu me lembro, gente, numa quarta-feira à noite. A gente morava num apartamento. Sentei na sala, peguei minha Bíblia de Genebra. Ai, meu Deus. Abri, peguei meu caderninho. Boa noite, boa noite. Que heresia. Dando boa noite desse jeito. Aí ele começou a pregar. Começou a falar e eu: meu Deus, quanta heresia. Mas não anotava nada. Gente, assim, meia hora de palavra, eu não estava... Tinha um irmão tocando. Eu digo: estão tocando no meio da pregação, terminou. Não, o irmão parava, ele voltava de novo. Os irmãos levantavam, jogavam o casaco para cima. Ele: para. Eu digo: o que é isso? É o programa daquele João Kleber. Para! Não assistam, que isso é um programa apócrifo, viu? Digo: o que é que está acontecendo aqui? Terminou a primeira. Eu disse: eu acho que eu estava disperso, eu vou assistir a segunda. E foi entrando a madrugada. Terminou a segunda. Eu disse: rapaz, ele não é tão herege não. Ele tem umas coisas assim boas. Faz sentido umas heresias, faz sentido. Terceira, e já estava entrando assim umas quase 4 da manhã, gente. Sei que o dia estava amanhecendo e eu me lembro que ele começou a falar sobre paternidade. Eu não estou falando desse paternalismo que pregam por aí. Estou falando de paternidade. Sobre a gente sair dessa orfandade de querer atenção, de achar que a gente é o centro da igreja, de achar que nós somos especiais, que nós somos um espelho que reflete a imagem do Senhor. Só sou um espelho quebrado. Não estou falando disso. Mas eu me lembro que nesse dia, ele estava falando de paternidade e ele começou a falar do pai dele. Eu digo: meu Deus, que pai terrível, que pai terrível. E aí meu pai, eu queria matar meu pai. Eu disse: que homem pesado. Aí ele saiu daqui e disse assim: o meu pai está aqui. Eu disse: o pai dele está lá.
Aí ele abraçou com o pai, os irmãos. E, gente, estava amanhecendo o dia. Sabe como é que terminou aquela noite? Eu com a cara no chão, no tapete, me acabando de chorar. E pensando, eu sou um herege também. Porque naquele dia, eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu não vi um homem que dominava as Escrituras. Eu vi um homem que era dominado pelas Escrituras. E eu disse, Senhor, eu quero sair da jaula também. Eu quero andar nesse lugar selvagem também. Eu quero andar nesse lugar onde eu não sou adestrado. Eu quero ter a liberdade de poder subir no púlpito e falar da verdade que está aqui dentro de mim. E a verdade é, o Senhor me ama. Me ama com as minhas imperfeições. Eu não tenho que mostrar para os outros que eu sou perfeito para ter autoridade. Eu não tenho que usar uma roupa bonita para dizer que eu sou mais crente. A única coisa que eu preciso dizer é, eu era esse homem destruído e o meu Senhor me reconstruiu. Sim, Ele nos reconstruiu. Sim. Ah, meu Senhor, você é melhor do que tudo. Você é melhor do que tudo. Ah, irmãos, entender aquilo foi justamente um processo contrário. Era como se tudo aquilo que eu tinha aprendido, eu estava... Aí eu fui para uma conferência em Curitiba. Eu estava voltando depois da conferência para João Pessoa. E eu me lembro que eu estava no avião preparando o sermão. Isso 15 dias depois desse episódio que eu fiquei em silêncio. Não disse a ninguém, era eu e Deus. Afinal de contas eu não podia falar que eu estava vivendo aquilo. Eu estava numa crise no meu coração. 15 dias estou eu voltando para João Pessoa. Estou eu no voo. Terminando o sermão aqui sentado. E eu ouvi a voz de Deus dizendo, você não tem pregado o meu evangelho. E eu, inimigo ardeloso. Aí o Senhor, quem? Eu disse, não, eu estou aqui falando só comigo mesmo aqui. E naquele dia, eu olhei para a mensagem. E eu printei a mensagem e deletei. E foi a primeira vez na minha vida. Pastor, irmão pastor, não faça isso que eu estou dizendo, não, essa é a minha experiência. Não vá fazer isso na doutrina, não, pode dar errado para você, estou falando comigo. Eu cheguei em João Pessoa, no domingo pela manhã, domingo na tarde eu ia pregar na igreja. E Deus vai me dar uma palavra, com certeza, né? Certamente vai, se o Senhor tirou isso aqui, vai vir uma palavra. Irmãos, começou a reunião, começou a música avançando. Chegou na hora do sermão, eu digo, meu Deus do céu. Ofertório, eu digo, alguém faz o ofertório, foi o fazer o ofertório, eu digo, agora a palavra. E eu cheguei no púlpito, eu usava umas vestes na igreja que eu era, segurei assim, olhei para a minha Bíblia, olhei para o iPad e não tinha nada escrito. Eu olhei para a igreja e comecei a chorar. De vergonha. Foi espiritual não, viu? Foi vergonha. Digo, Deus, eu não tenho nada para falar para o teu povo. Senhor, eu acho que eu estou desviado. Irmão, ficou um silêncio. De repente eu comecei a escutar barulho de choro na igreja. Quando eu abri o olho, os irmãos estavam iguais a mim. Com a cabeça baixa, chorando. E eu pensando, mas não tem isso aqui nessa igreja, Senhor. Desse jeito não é hora de chorar agora. O cronômetro está passando ali, só falta